Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, na classe de adultos, nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós já estamos indo agora para a lição de número 9, que será estudada agora no dia 2 de junho de 2019, e o título dessa lição é A Arca da Aliança. Então nós vamos estudar esse móvel, que é certamente o móvel mais importante dentro do tabernáculo. E o texto áureo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 33, que diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho, que também é o nome para a Arca da Aliança. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E a verdade prática, por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Vamos convidar você para ficar conosco até o final, voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando a respeito do tabernáculo. Na lição anterior estudamos aquele compartimento mais íntimo, mais interior lá do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos havia apenas um móvel, apenas uma mobília, que era a Arca da Aliança, que é o tema da nossa lição 9, da lição de hoje. A Arca da Aliança é muito importante porque disse Deus aqui no texto bíblico, da leitura bíblica em classe, em Êxodo 25 e 22, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Era sobre o propiciatório que ficava tampando em cima da Arca da Aliança, é que havia a manifestação visível da glória de Deus no meio dos filhos de Israel, no meio do povo de Israel, onde ali Deus falava com Arão, com Moisés, e ali Deus manifestava-se de uma forma sobrenatural e visível para o povo. A arca representava o trono de Deus e a sua presença em meio ao seu povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote se colocava diante dela para aspergir sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, como expiação pelos pecados do povo. Então, no dia da festa anual da expiação, conforme está lá em Levítico, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e ali diante do propiciatório ele aspergia o sangue do sacrifício que oferecera lá no átrio, no altar do holocausto. Com o passar dos anos, os israelitas fizeram mau uso da Arca da Aliança. Por ser a arca um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, por Deus se manifestar visivelmente ali na Arca da Aliança, o povo começou a usar a Arca da Aliança como uma espécie de amuleto, para garantir incondicionalmente a bênção, a vitória de Deus e garantir o favor de Deus, o poder de Deus em favor do seu povo, que era uma coisa equivocada. Nos tempos do sumo sacerdote Eli, dos seus filhos Hofni e Finéias, na época do profeta Samuel, numa batalha contra os filisteus, o povo de Israel estava em pecado, mas quis usar a Arca da Aliança. Na verdade, usou a Arca da Aliança para levá-la para uma guerra, para uma batalha, como uma espécie de amuleto para dar sorte na guerra, para garantir a vitória, mas eles foram
derrotados naquela guerra. Os filisteus ganharam a guerra, confiscaram a Arca da Aliança e colocaram lá no templo de Dagon, que era um deus filisteu, e ali houve uma vergonha muito grande para Israel por causa daquela derrota, e cunhou-se a expressão lá, Icabode, foi-se a glória de Israel. No tópico 1 da nossa lição, a descrição da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um móvel, o único móvel que se situava, que ficava dentro do Santo dos Santos, e ela é conhecida na Bíblia, chamada na Bíblia por vários nomes, como a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, essa expressão Arca do Testemunho, inclusive a gente leu aqui em Êxodo 25, 22, sobre a questão de Deus lá na arca e tal. No versículo 21, depois que houvesse posto na arca o testemunho que eu te darei. Então, o testemunho se refere às tábuas da lei, com o decálogo, os 10 mandamentos que ficavam no interior da arca. Por isso que ela também era chamada de Arca do Testemunho, E era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo, porque ocupava o primeiro lugar na vida espiritual, de Israel. Quando Davi constituiu Jerusalém como a capital política e religiosa de Israel, do povo de Israel, Davi trouxe a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança para Jerusalém, e houve uma festa muito grande, uma alegria muito grande, um júbilo muito grande, não somente de Davi, mas de todo o povo, por causa da Arca que representa a presença de Deus. Esta Arca, conforme tópico 1.2 da nossa lição, a construção dela está descrita aqui nos versículos 10 e 11. Também farão uma arca de madeira de cetim, também é chamada de madeira de acácia ou de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Essa medida de côvado pode se referir a 45 centímetros ou 50 centímetros. Então, conforme o côvado que considerasse de 45 ou de 50 centímetros, então você vai ter medidas diferenciadas. Então, pode ser uma medida, conforme diz aqui na nossa lição, 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. E Deus disse que essa arca deveria ser coberta, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Pastor José Roberto, esta arca era de madeira, mas também tinha material de uma outra natureza, ou seja, tinha materiais de 2 naturezas na composição da arca. É isso mesmo, pastor Fábio. Além de essa arca ser de madeira, como outros utensílios e móveis do tabernáculo, ela era revestida de ouro. E o nosso comentarista, o pastor Helenay Cabral, ele faz uma alusão do significado dessas 2 naturezas que constituíam, que compunham esta Arca da Aliança, que era o móvel mais importante dentro do tabernáculo, até porque ficava num lugar bastante significativo, que era o Santo do Santo, ou o Santíssimo Lugar. Então, essa arca, ela tinha essa simbologia, o próprio significado apontava para a presença do próprio Deus. E essa arca, que era aí um instrumento com algumas medidas, que em côvados aqui já nos foi apresentada, era um móvel retangular, com 2 côvados e meios de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura, e essas medidas são medidas bíblicas, judaicas, que têm correspondente em centímetros, que são apresentados aí na nossa lição, E o mais importante, que é o que o comentarista aqui nos orienta, é em relação ao significado desse ouro e dessa madeira. E lembra
a natureza ou as duas naturezas de Cristo, que nós destacamos que Jesus ele era homem-Deus. Ele tanto era Deus quanto homem. É uma grande discussão em relação a essa relação entre a divindade e a humanidade de Cristo, e que nós precisamos também ter muito cuidado nessa discussão teológica para que isso não leve para alguns extremos e não recaia em algum tipo de heresia. A igreja cristã, ao longo da sua trajetória, alguns teólogos, estudiosos, alguns penderam demais para a natureza humana de Cristo, outros penderam demais para a divindade de Cristo, negando uma dessas duas naturezas, separando em algum momento, amalgamando. Então é preciso ter cuidado. A gente teologicamente prefere dizer que Jesus era Deus-homem. Ele era totalmente Deus, totalmente homem. O apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus, quando ele veio da glória para habitar no meio da terra, para habitar no meio dos homens, quando o verbo se fez carne, usando aqui a linguagem joanina, quando esse verbo se faz carne, ele não deixa de ser Deus. Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 2, em relação a uma kenosis, a um esvaziamento, mas não é um esvaziamento da divindade de Cristo, é um esvaziamento da sua glória. Então, manter sempre em mente essa composição, não é, de Cristo, homem, Deus, totalmente homem, totalmente Deus, e não tentar separá-las de forma alguma, para que isso não se recaia em algum tipo de heresia. Um outro tipo de significado que é resgatado aqui pelo comentarista, nesse tópico da lição, que nós vamos estudar, vai ter uma lição só especificamente para isso mais adiante, é a questão do sacerdócio de Cristo. Cristo é sumo sacerdote, e nós nos alegramos em saber que esse sacerdote, ele se identifica conosco. E o comentarista diz assim: nós temos um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida e ainda compadece-se por ela. Hebreus capítulo 4, versículo 15, e aí ele conclui: não hesite em chegar ao trono da graça com confiança. Hebreus 4,16, isso é importante, meu querido telespectador, telespectadora, para que a gente entenda que Cristo se identifica conosco, Ele conhece as nossas limitações e as nossas adversidades. Vamos terminar aqui o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 9, a Arca da Aliança. Era o principal móvel ali do tabernáculo, o único que ficava no Santo dos Santos. E ali, em cima da Arca da Aliança, Deus manifestava a sua glória, a sua Shekinah no meio do povo de Israel e falava com o seu povo, chama-nos a atenção sobre a questão do material que era feito a Arca da Aliança. Era de madeira de acácia ou madeira de cetim e era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, a Arca da Aliança era um móvel que continha duas naturezas: o metal, o nobre, o ouro e a madeira, esse material mais frágil, inclusive inflamável, etc. Então, por causa dessas duas naturezas de materiais que compunham a Arca da Aliança, o nosso comentarista diz que isso lembra, não é que a Bíblia diz explicitamente isso, mas isso lembra-nos, né, e faz-nos refletir a respeito das duas naturezas de Cristo, né, Deus
se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem. O pastor José Roberto já citou aqui Colossenses 2:9, que Paulo diz: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é? Então, Colossenses é uma epístola que fala muito dessa questão da natureza divina de Cristo, porque os gnósticos, eles não acreditavam que Jesus se fez carne, eles não acreditavam na encarnação de Deus, e eles questionavam isso. Mas Paulo diz em Colossenses 1:15-17, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, antes de vir ao mundo, Jesus já existia. Ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, compõe a divindade, a Trindade que criou os céus e a terra. No versículo 19 ainda de Colossenses 1, Paulo diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E Jesus, por ser Deus, Jesus por ser sumo sacerdote misericordioso, que efetuou a nossa expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ele não somente foi o cordeiro do sacrifício, mas também o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos celestial e aspergiu lá com o seu próprio sangue em cima do propiciatório espiritual e nos garantiu a nossa eterna redenção. Diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15-16, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É muito importante a doutrina da encarnação de Cristo, é muito importante entendermos que Deus se fez carne, que habitou entre nós, que Ele se fez homem para estar conosco, para viver conosco, Então, por causa disso, Jesus ele sabe muito bem, ele entende muito bem o que é a natureza humana. Ele viveu na sua própria pele o que é ser limitado humanamente, viver aqui nesta terra com o seu corpo. Jesus teve sentimentos, ele viveu como nós. A única diferença é que Jesus não pecou, Jesus não caiu na tentação, embora o texto bíblico diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, essa arca, composta de madeira e de ouro, madeira por dentro e de ouro por fora, ela era tampada, essa arca, essa arca era um objeto, um volume, tinha comprimento, largura e altura, então ele era um volume, uma espécie de baú, vamos dizer assim, de forma retangular. Já falamos aqui, 1,25 m de comprimento, 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Então, esse móvel é chamado de Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. Ela tinha uma tampa. Pastor José Roberto, o que é que significa esta tampa? Como era chamada essa tampa da Arca da Aliança? Pastor Fábio, essa tampa da Arca da Aliança, ela era de madeira de acácia e ela era denominada de propiciatório. Então, ela era adornada com figura de 2 querubins de ouro. Querubins, para título de orientação, é uma categoria angelical, de acordo com
a interpretação bíblica e a leitura bíblica, a gente identifica que existem várias classes de anjos, e dentre esses anjos que estão na presença de Deus, adorando e reconhecendo a sua santidade, reconhecendo que Deus é santo, estão os querubins. E os querubins que estão no céu, na presença de Deus, eles estão ali simbolizados através dessas figuras ali em cima da arca, do propiciatório da arca, e esses querubins não eram para ser adorados. Esses querubins, eles estavam ali, inclusive, um de frente para o outro. Você pode ver aí em alguma ilustração que tenha em algum livro, a própria revista da Escola Bíblica Dominical traz uma ilustração, porque eles apontam para a própria presença de Deus que se manifestava ali na ocasião em que o sacerdote, o sumo sacerdote, estava oficiando na presença de Deus. Então, o sentido simbólico dessa tampa era o de cobrir. Então, propiciatório é cobrir. Então, dentro dessa arca, haviam objetos bastante valiosos para a história e a religiosidade do povo hebreu. Ali estavam as tábuas da lei, a tábua dos mandamentos recebidas do próprio Deus, a vara, não é, que floresceu quando Arão foi escolhido como sacerdote por Deus, e também um vaso com o maná do deserto, o alimento do qual o povo hebreu se alimentou ao longo da sua peregrinação pelo deserto. Então, cada um desses objetos, eles têm um significado bastante importante para o povo de Israel e para o povo hebreu. Não vou detalhar agora, porque nós vamos ter aí no terceiro ponto da lição o momento de falar sobre a importância e o significado de cada um deles dentro desse contexto. Destacamos agora que esse propiciatório da arca, ele remonta, de acordo com o comentarista, ao valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo nosso Senhor. E aí ele cita Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, no qual está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, daí a palavra propiciatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, a palavra propiciação também, nós já estudamos aqui numa lição anterior, ela diz respeito ao ato de propiciar, de favorecer. Então, nós fomos favorecidos, agraciados por Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, a doutrina da salvação, ela remete diretamente a esse sacrifício vicário, substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo, sem o qual nós não poderíamos adentrar a presença de Deus. Então, esse propiciatório que possibilitava o sumo sacerdote estar naquele lugar, hoje ele nos traz um significado especial, porque nós podemos chegar à presença de Deus de maneira espiritual, não por nossos méritos, por aquilo que tenhamos feito, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa. Convidamos você, fique aí, permaneça conosco. Nós ainda vamos falar mais adiante sobre o significado das tábuas da lei, do vaso com maná do deserto e essa vara que floresceu. Voltaremos em seguida.
Meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 9, que tem como título A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o único móvel que ficava dentro do Santo dos Santos, e a Arca da Aliança era constituída, era feita de madeira de cetim ou madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e havia uma espécie de tampa em cima da Arca da Aliança. Aqui no tópico 2.1 da nossa lição, o comentarista que coloca no comentário a tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca. Na verdade, essa tampa não era de madeira de acácia. A tampa era de ouro puro. Nós vemos na própria descrição aqui, na leitura bíblica aqui, no versículo 17, Êxodo 25 e 17, também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. As dimensões ali, a área era igual a da Arca da Aliança, justamente porque era a tampa, No versículo 19, manda que se fizesse um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na outra extremidade do propiciatório, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Então, o propiciatório, aquela tampa de ouro, é uma espécie de folha de metal de ouro que cobria o propiciatório e constituía uma só peça junto com os dois querubins, que ficava em cima da arca. Daí, por causa desse nome propiciatório, surgiu também o nome propiciação. A propiciação é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado a possibilidade do perdão dos pecados e da restauração do pecador à comunhão com Deus, e esse perdão dos pecados é efetivado somente após a pessoa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas na cruz do Calvário, Deus, em Cristo, Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Diz o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, essa palavra propiciação, propício, propiciar, ela ocorre em 6 versículos do Novo Testamento, e esse termo propiciação, propiciar, propício, era utilizado no grego, pelos gregos, na língua grega, com o significado de tornar os deuses propício, de satisfazer aos deuses, de aplacar a ira dos deuses, propiciar, conciliar. Então, essa palavra foi utilizada pelos escritores do Novo Testamento, também com esse sentido de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário aplaca a ira de Deus, torna Deus mais propício e favorável ao pecador através do sangue do sacrifício. O sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício que sacrificava lá no altar do holocausto, que ficava no átrio do tabernáculo, adentrava o tabernáculo, passava no lugar santo, depois ia para o Santo dos Santos, ali no dia da festa anual da expiação, e ali borrifava ou aspergia o sangue em cima do propiciatório, e com aquilo Deus perdoava e cobria o pecado de toda a nação de Israel. O sumo sacerdote fazia expiação pelo seu próprio pecado, em primeiro lugar, e depois pelos pecados do povo. Então, essa palavra propiciatório aí dá essa ideia de cobrir, como cobria, assim como o propiciatório cobria a arca da aliança, também a propiciação pelos nossos pecados que Jesus fez com seu sacrifício na cruz do Calvário, também cobre os nossos pecados diante de Deus. Existiam 2 querubins em cada extremidade do propiciatório, e os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. No céu, os anjos, querubins estão adorando a Deus, estão sempre servindo ao Senhor. Hebreus 9:5 diz que acima da arca estavam os querubins da glória. O escritor Hebreus chama de
querubins da glória, né? Que com a sua sombra cobria a tampa da arca. Essa expressão querubins da glória também dá a ideia, né? Porque Deus é aquele que se apresenta diante do seu povo, manifesta a sua presença no meio do povo, entre os querubins. A sua glória, a sua Shekinah, a glória de Deus era manifestada visivelmente ali dentro do Santo dos Santos, em cima do propiciatório, entre os querubins. Pastor José Roberto, esta arca da aliança, ele não era uma simples mesa, era um volume, tinha algo dentro, porque ela tinha comprimento, largura, profundidade. E o que é que existia dentro dessa arca da aliança? Pastor Fábio, na verdade, ela era uma caixa, por assim dizer, né? Verdade. Que tinha esse propiciatório, tinha os querubins, e dentro dessa caixa, dentro dessa mesa, né? Uma caixa de madeira revestida de ouro. Revestida de ouro, havia alguns objetos que simbolicamente tinham um significado todo especial para o povo de Israel. Tinha, conforme já dissemos aqui, as tábuas da lei, tinha também um vaso com o maná do deserto, e tinha a vara que floresceu, a vara de Arão, que simbolizava a sua escolha para o ofício sacerdotal. Eu vou ler aqui 5 versículos aqui que se encontram no livro do Deuteronômio, no capítulo 10, e diz assim: naquele tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra com a primeira e sobe a mim este monte e faz uma arca de madeira. Está aí, olha, a arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca. Então, aquelas tábuas que inicialmente foram quebradas, Deus providenciou outras, e no versículo 3, assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de madeira com as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão, diz Moisés. Então escreveu o Senhor nas tábuas, quer dizer, foi o próprio Deus que escreveu, conforme a primeira escritura, o que já tinha sido escrito nas outras tábuas, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então foi o próprio Deus que escreveu naquelas tábuas, e aquela escrita era a escrita dos mandamentos que Deus havia dado a Moisés e, por conseguinte, ao povo de Israel. E elas foram mantidas dentro daquela arca. Qual o significado dessas tábuas guardadas dentro da arca? O povo de Israel, na aliança, no Antigo Testamento, é o povo que foi escolhido por Deus. E uma das bases dessa escolha é o pacto, é o contrato de Israel com Deus e de Deus com Israel, é a aliança, e essa deveria se dar a partir de um documento, como toda aliança, a partir de um documento, e o documento era as tábuas da lei, as tábuas da Torá. Eu particularmente não gosto muito da expressão lei. Ela é amplamente utilizada nos nossos livros de teologia, e eu concebo que a gente não pode fugir dessa expressão, inclusive ela ajuda na nossa compreensão. Mas a palavra lei, no original hebraico, ela dá muito mais o sentido de instrução, de orientação, a Torá, né? Então, as palavras de Deus. Então, para nós, os cristãos que entendemos essa visão no contexto das Escrituras e da própria revelação de Jesus Cristo, a gente compreende a importância da instrução para a vida. Então, a Torá não é apenas assim uma série de leis, mas é muito mais orientações e instruções para a vida do povo de Israel, que deveria se conduzir a partir da palavra de Deus. Inclusive, a palavra aqui no hebraico é a palavra daverim, que dá a ideia de palavras. Então, nós somos o povo da palavra. O povo judeu, o povo de Israel, é o povo da palavra de Deus, que recebeu a palavra de Deus. Nós, os cristãos, recebemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João diz isso na abertura do seu Evangelho,
no versículo 14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós nos conduzimos hoje, a nossa, digamos assim, a nossa arca é o próprio Cristo. Cristo nos traz a palavra, Cristo nos traz a revelação que vem de Deus. Então esse é o significado que as tábuas da lei revelam para nós nessa condição espiritual na qual nós vivemos hoje. O comentarista diz assim: as tábuas guardadas na arca foram a segunda cópia produzida pelo próprio Deus. Assim elas estariam protegidas e seus princípios norteariam o povo. Então o objetivo dessas tábuas da palavra de Deus é nos dar um norte, é nos dar uma direção para que a gente possa se conduzir. Ainda vamos falar sobre o maná do deserto, ainda vamos falar sobre a vara que floresceu. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate para o quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a respeito da Arca da Aliança, que era o móvel mais importante do tabernáculo e o único móvel que ficava dentro do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Essa Arca da Aliança era uma espécie de caixa de madeira e que tinha uma tampa chamada de propiciatório, que era feita de ouro puro, onde tinha os querubins e onde o sumo sacerdote espargia o sangue do sacrifício e fazia expiação pelos pecados do povo. Mas dentro dessa caixa de madeira e ouro, dentro da Arca da Aliança, ficavam 3 objetos: as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Essas tábuas da lei eram tábuas de pedra, eram tablets, vamos dizer assim, de pedra, e essas tábuas de pedra, elas foram cunhadas por Moisés, foram preparadas por Moisés, apenas as tábuas em branco. Mas quem escreveu os 10 mandamentos ou as 10 palavras, o decálogo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem escreveu, e essas tábuas da lei fala de toda a instrução de Deus para os homens, para a humanidade, para todos nós. E dentro desta instrução de Deus, dentro dessa revelação de Deus, tem uma verdade muito importante, é que toda alma que pecar, esta morrerá. O homem é pecador, está separado de Deus, Deus é santo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Deus mesmo já disse lá no Éden, que se o homem desobedecesse a Deus, ele morreria. Então, a lei de Deus, a Bíblia diz no Novo Testamento, mais especificamente, diz que a lei foi dada com o objetivo de revelar o pecado do homem. A lei foi dada com o objetivo de mostrar ao homem que ele era pecador e que ele não tinha condição por si mesmo de chegar-se a Deus com seus próprios méritos, e que ele precisava da graça de Deus. É por isso que Paulo diz que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A lei nos serviu de aio, de tutor que nos conduziu a Cristo. Então, lá dentro da Arca da Aliança, tinha lá a lei dizendo que o salário do pecado é a morte, mas em cima da Arca da Aliança, cobrindo isso tudo, existia o propiciatório, que através daquele sangue que era espargido, cobria o pecado do povo. Então, Jesus, através do seu sacrifício, ele fez a expiação pelos nossos pecados. No tópico 3.2 diz que também existia dentro da Arca da Aliança um vaso com maná do deserto. Originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, apodrecia. Porém, o maná contido na Arca da Aliança não sofria qualquer tipo de decomposição ou deterioração.
é importante a gente entender que Deus no Antigo Testamento, como também no Novo e hoje em dia, ele faz milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres, então nem tudo se explica pelo âmbito da razão, da ciência. Deus, ele é um Deus que faz milagres. Ele, quando ele quer, ele intervém na história, na situação, e realiza milagres sobrenaturais. Um dos milagres que Deus realizava no Antigo Testamento, isso era um milagre diário, era mandar o pão do céu, o maná do céu. Imagine aí milhões de pessoas andando, peregrinando no deserto, acampadas no deserto. Quem já conheceu, quem já andou ali do Egito para Israel, na península do Sinai, andou naquele deserto. Eu já tive a oportunidade de andar, de fazer essa viagem do Egito até Israel, ali pelo deserto. É um lugar extremamente inóspito, você não vê verde, não vê vegetação. É uma situação muito difícil para tirar alimento dali, para alimentar milhares e milhares de pessoas. Então Deus, se não tivesse feito esse milagre de mandar do céu o alimento, o pão, para o povo comer e se alimentar, aquele povo todo teria morrido de fome. Então diz a revelação lá do Antigo Testamento que Deus diariamente mandava do céu, caía do céu de forma sobrenatural, miraculosa, todo dia mandava esse maná que era esse alimento que os israelitas tinham que apanhar todo dia quando acordavam de manhã, eles saíam fora das suas tendas e estava lá o maná que tinha descido, que tinha caído do céu, e assim Deus sustentou, alimentou o seu povo durante o deserto, não deixando faltar nada. Quando era na sexta-feira, Deus mandava a porção em dobro, que era para o povo comer também no sábado, porque no sábado era o dia de descanso. Interessante que Deus ordenou que o povo tinha que apanhar todo dia só aquela quantidade por dia. Se as pessoas apanhassem mais do que era necessário, apodrecia aquele maná. Somente da sexta para o sábado é que não apodrecia. Eles apanhavam, Deus mandava em dose dupla. Então isso aí mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Pastor José Roberto, assim como Deus cuidou do povo dele lá no Antigo Testamento, no deserto, diariamente mandando o pão do céu, ele também no Novo Testamento, ele cuida de nós. Jesus ensinou isso lá no Sermão da Montanha, na própria oração do Pai Nosso. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele também estava em mente ali o milagre da provisão que Deus tinha feito no Antigo Testamento. É isso mesmo. E lembrar que o próprio Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele nasceu lá em Belém, que é a casa de pão, e ele nos alimenta, ele nos traz aquilo que nós precisamos, ele nos traz a provisão diária. Nós precisamos aprender a depender cada vez mais de Deus e saber que a sua mão protetora está sobre cada um de nós. Jesus diz lá em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E a grande lição que a gente extrai daqui também, Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, é que nós devemos confiar mais em Deus, confiar no seu cuidado, na sua providência, e que ele nos trará o pão nosso, nos dará o pão de cada dia. Um outro objeto que estava ali dentro daquela Arca da Aliança era a vara que floresceu. Lá em Números, o livro de Números, capítulo 17, então nós temos um episódio de uma rebelião contra Arão, promovida por Coré, e Deus ali escolheu, demonstrou que escolheu Arão e Moisés como representantes do povo de Israel, como líderes do povo de Israel, e que eles haviam sido apontados pelo próprio Deus. E uma das formas de demonstrar isso foi sobrenatural, e a forma sobrenatural que Deus fez isso foi ordenando ali que se apanhasse 12 varas e escreveu o nome de cada tribo em cada uma delas. E o comentarista diz assim: concernente à vara da tribo de Levi, o nome que deveria ser escrito nela era o de Arão. E interessante que entre aquelas varas, apenas a vara de Arão, ela floresceu, ela brotou. Então, o fato dela ter brotado tem um significado em relação à escolha sacerdotal. Deus escolheu
Arão para ser o sacerdote, para ministrar perante Deus pelo povo de Israel. E aí a lição que nós extraímos para os dias de hoje é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele dá homens dons para a edificação do corpo de Cristo. Nós lemos lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus, através de Jesus Cristo, nos deu pastores, mestres, evangelistas, e tantos outros, não é, pastor Fábio, para atuarem na obra e no serviço de Deus para cumprir o propósito da edificação do corpo de Cristo. Isso mesmo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4, o escritor diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Deus ainda hoje vocaciona e chama homens e mulheres para trabalharem na obra de Deus, concede dons ministeriais, dons espirituais, né, para servirmos ao povo de Deus e servirmos à igreja e servirmos a Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores do programa, assim como a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, também queremos dizer a você que Deus ainda continua conosco. Não precisamos mais de arca, não precisamos mais de tabernáculo, porque o tabernáculo somos nós mesmos. O Espírito, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Santo dos Santos agora, aqui na terra, se mudou para dentro de nós. Nós somos corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em nós, o Espírito de Deus também habita entre nós, na igreja, e Jesus disse: aquele que me ama, o meu Pai também o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, pastor Zé Roberto, é um grande privilégio para nós. É isso mesmo. E agora nós sabemos que temos Deus conosco, né? O Espírito Santo habita em nós. Estamos concluindo mais um programa, o debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação. Procure a Escola Bíblica Dominical, se matricule e você só terá a crescer espiritualmente. Nós encerramos o nosso programa por aqui. Continue nos acompanhando também através das mídias, através do YouTube, do canal da TV AD, bem como no nosso blog Subsídio EBD, blogspot.com. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.